queridos ouvintes da rádio A Voz do Coração. Que alegria ter você aqui mais um momento de reflexão e crescimento emocional. Hoje nós vamos conversar sobre algo que faz parte da nossa vida todos os dias: as decisões que tomamos. Você já parou para pensar no impacto das suas escolhas? Será que você tem decidido com consciência ou apenas por impulso? Fique com a gente, porque o tema de hoje pode transformar a forma como você conduz a sua vida. Vamos refletir um pouco. O que é uma tomada de decisão responsável? É a capacidade de escolher com consciência, avaliando não apenas o que queremos no momento, mas também as consequências das nossas escolhas no futuro. Todos os dias tomamos decisões. Algumas são simples, mas outras podem impactar profundamente a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. E decidir de forma responsável não significa nunca errar, mas sim agir com reflexão, considerando valores, consequências e responsabilidades. Muitas vezes, somos levados a decidir no impulso, guiados por emoções como a raiva, o medo ou a ansiedade. E nessas horas, a tendência é buscar alívio imediato, sem pensar nos efeitos a longo prazo. E a decisão responsável, por outro lado, ela exige uma pausa. Ela exige pensar, analisar e, principalmente, assumir as consequências do que for escolhido. Uma pessoa que desenvolve essa habilidade costuma se perguntar: quais serão os resultados dessa escolha? Isso está alinhado com meus valores? Quem pode ser impactado por essa decisão? Essas perguntas ajudam a ampliar a visão e evitam decisões precipitadas. Outro ponto importante é entender que toda escolha envolve renúncias. Ao decidir por um caminho, automaticamente abrimos mão de outros. Por isso, decidir com responsabilidade também é aceitar que nem sempre será possível agradar a todos. E tudo bem. A tomada de decisão responsável está diretamente ligada à maturidade emocional. Quanto mais autoconhecimento uma pessoa tem, mais clareza ela possui sobre o que realmente importa e mais segurança terá para decidir. Além disso, assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas é um sinal de crescimento. Em vez de culpar os outros ou as circunstâncias, a pessoa passa a reconhecer o seu papel nas decisões e aprende com cada experiência. Desenvolver essa habilidade é um processo. Começa com pequenas atitudes. Pensar antes de agir, ouvir diferentes opiniões, refletir sobre experiências passadas e alinhar suas decisões com seus princípios. No fim das contas, decisões responsáveis constroem caminhos mais conscientes, relações mais saudáveis e uma vida com maior propósito. Então, a tomada de decisão responsável ela é essa capacidade de escolher com consciência. É olhar além do momento presente e considerar também as consequências lá no futuro. Como nós já falamos, todos os dias nós tomamos decisões. Desde as mais simples como: vou escovar meu dente hoje? Vou tomar um banho hoje? Né? E há também as mais importantes, as mais difíceis, aquelas que vão realmente mudar o nosso futuro. Muitas das vezes nós somos levados a decidir no impulso, guiado por emoções.
Pode ser, sim, guiado pela raiva, mas pode ser guiado por uma ansiedade. O querer hoje, o querer agora, né? E muitas das vezes tomamos decisões ali na hora do momento, daquela emoção, não paramos um pouco e lá na frente isso pode trazer arrependimentos. Então, nas horas que nós estamos ansiosos, com raiva e com medo, nós buscamos o alívio imediato e por isso que acabamos tomando decisões precipitadas. Mas aprender a tomar as decisões responsáveis é algo simples. É simplesmente fazer uma pausa. É simplesmente deixar o tempo, um pouco de tempo para a gente analisar cada detalhe. Você está pensando em comprar alguma coisa? Deixa essa coisa lá, espere um dia ou dois e aí depois você vai ver claramente se realmente vale a pena. Quantas vezes compramos por impulso uma coisa na hora e depois nos arrependemos? Então, quando você estiver olhando algo para comprar, algo para fazer, uma decisão a tomar, espere um pouco, espere um dia, espere dois e se tiver de ser seu, vai ser seu. Pode ter certeza. Não fique ansioso para tomar esse tipo de decisão. Sempre temos que fazer uma pausa e analisar bem. E também buscar conselhos com pessoas sábias que podem nos ajudar. Então, o segredo é parar, pensar, analisar, né? Até porque depois quem vai assumir as consequências daquilo somos nós e pode até mesmo vir a prejudicar outras pessoas ao nosso redor. Como vimos, desenvolver essa habilidade, né, de fazer decisões responsáveis pode envolver pequenas coisas, como por exemplo, fazer perguntas. Qual será o resultado dessa minha escolha? Né? Isso está alinhado aos meus valores? Qual será o impacto dessa minha decisão? São 3 perguntas simples, mas que podem fazer toda a diferença. E também nós devemos entender e saber que toda escolha envolve uma renúncia. Sempre que a gente escolhe um caminho, às vezes a gente tem que deixar para trás outras coisas, outros caminhos. E isso é normal, tá tudo bem, tá? Nem sempre nós iremos agradar a todos. Temos que sempre pensar no que é melhor para nós e para as pessoas que nós amamos. A tomada de decisão responsável está diretamente ligada à maturidade emocional. Quanto mais você se conhece, mais clareza você tem sobre o que realmente importa para você e mais segurança você terá na hora de decidir. E tem algo fundamental aqui: assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Então saiba que quando você toma uma decisão, você vai assumir a responsabilidade por aquela decisão e às vezes terá que pagar o preço por aquilo lá. E não adianta culpar os outros ou as circunstâncias. Você conhece o seu papel e deve aprender a lidar com cada experiência. Vou fazer algumas perguntas aqui para refletirmos. Eu tenho decidido no impulso ou com consciência? Eu costumo pensar nas consequências das minhas escolhas? Minhas decisões estão alinhadas com os meus valores? Eu assumo a responsabilidade pelo que escolho? Então, antes de decidir, faça uma pausa. Nem toda decisão precisa ser imediata. Avalie as consequências, pense no curto e no longo prazo. Escute diferentes opiniões, isso pode ampliar a sua visão. Aprenda com o passado. Reflita sobre decisões anteriores e o que elas te ensinaram. E alinhe as suas escolhas com os seus valores. Decidir com um propósito traz mais segurança e paz. No fim das contas, são as suas decisões que constroem o caminho da sua vida.
Por isso, eu te deixo uma reflexão. Você está decidindo por impulso ou com consciência? Eu sou a professora, orientadora educacional Madalena e esse foi mais um episódio da Rádio A Voz do Coração. Até a próxima e lembre-se, cada escolha é uma oportunidade de construir uma vida mais consciente e equilibrada.